Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Aline do Prado. Por favor, deixe um joinha, isso é muito importante para a divulgação do vídeo. E se você não for inscrito ainda, por favor, se inscreva aqui embaixo. Bom, gente, vamos lá. Hoje eu vou comentar com vocês sobre as minhas compras e impressões da Prime Day, que é uma promoção para membros Prime da Amazon. E eu confesso que eu fiquei bastante decepcionada, e não só eu dei uma olhada no Twitter, eu vi que muita gente ficou decepcionada. Uma amiga e uma prima que nós estávamos assim bem ansiosas para várias promoções, para a gente conseguir algumas edições de luxo que a gente estava afim. Foi bem decepcionante também. Outra coisa que eu achei bizarramente decepcionante foi a rapidez com que algumas promoções acabavam. Então, assim, estava mais concorrido do que ingresso de show, de banda famosa. Sério, eu fiquei esperando algumas promoções e quando virava o horário, porque tinha lá um reloginho, né, um cronômetro, quando virava o horário que eu ia clicar na compra, já estava lá 100%, assim, comprado, questão de segundos. Eu entrei em listas e listas de espera e não fui chamada em nenhuma delas. Então, assim, a Prime Day, para mim, esse ano, né, nesse primeiro semestre, foi completamente decepcionante. Eu comprei alguns livros mais em conta e livros que eu já queria há algum tempo. Eu estava esperando uma promoção. Os descontos não foram lá essas coisas, né? Foram descontos de 7, 8, acho que R$ 9. Só teve um livro aqui que teve um descontaço, mas no geral, assim, eu falei assim, poxa, né? Dependendo do livro e da rapidez como que as promoções estavam acabando, compensava, né? Você comprar ali fora da promoção mesmo, que aí você ia conseguir o título que você queria. Então vamos lá, eu vou comentar o que eu comprei quero falar só mais uma coisa. A Prime Day do ano passado, né, que foi a do segundo semestre do ano passado, foi bem mais interessante do que a desse ano. A Black Friday também foi bem mais interessante em termos de livros de luxo. Então eu gosto muito de edições de luxo e eu sempre compro as minhas edições de luxo em promoção. Eu não pago o valor cheio, né? É muito caro. Eu entendo, né, todo esse lado editorial, que tem que cobrar ali um valor a mais e tal, mas para nós leitores, assim, acaba ficando puxado se você for adquirir várias e várias edições. Então eu acabo preferindo comprar em promoção mesmo, que eu acho que é o que a grande maioria faz também, tá? Então vamos lá. O primeiro livro que eu comprei na Prime, não, aliás, não é o primeiro livro, tá? Não tá em ordem de compra, mas vamos lá. É Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe. Esse livro, ele é um livro muito comentado dentro da literatura mundial. Ele é um livro que, em 1774, ele causou um grande impacto ali entre os jovens e acredita-se, né, que esses jovens eles cometeram suicídios depois de terem lido essa obra do Goethe. Então não existe nenhum estudo específico assim comprovando algo do tipo. Se eu encontrar alguma coisa na internet eu coloco aqui, mas tem essa ideia aí, né? Então é um livro que eu queria muito, eu estava esperando comprar na promoção e acabei pegando aí no Prime Day. Ela não vê, não sente que está preparando um veneno que vai aniquilar a ambos. E vou saborear com volúpia a taça em que ela me oferecer a ruína. De que me serve o ar de bondade com que quase sempre me olha? Quase sempre. Então, fiquem ligados aí que mais cedo ou mais tarde vai ter uma resenha aqui no canal sobre Os Sofrimentos do Jovem Werther, que era um livro que estava na minha wishlist há bastante tempo.
O próximo livro que estava na minha wishlist, que foi o último a chegar, foi um dos primeiros que eu comprei e o último a chegar, Crônica de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques. Esse livro ele também é bem comentado. Eu lembro de uma professora na faculdade me recomendar esse livro e por algum motivo eu não comprei na época e não comprei depois, eu só vim comprar agora, mas tá aí. Esse foi um dos livros que eu consegui comprar ali naquela promoção relâmpago antes de dar 100%, o que foi um milagre, só que depois, quase no final da Prime Day, ele voltou para promoção também, então algumas pessoas conseguiram comprar. E é um livro que eu tô bem animada. A Tati Feltrin, ela fez uma resenha sobre esse livro, eu vou colocar aqui na descrição o link do canal dela, onde ela fala sobre esse livro, e aí eu fiquei com muito mais vontade de ler, que quando minha professora comentou comigo, né, não só comigo, mas com toda a turma na época da faculdade. E esse livro, ele trata sobre o seguinte: o narrador imediatamente sentencia: no dia em que o matariam, Santiago Nazar levantou-se às 5h30 da manhã. Fatalidade, destino, o absurdo da existência humana, o que explica a tragédia que se abateu sobre o protagonista de Crônica de uma Morte Anunciada. Nesta trama curta de construção perfeita, Garcia Marques monta um quebra-cabeça cujas peças vão se encaixando pouco a pouco através da superposição das versões de testemunhas que estiveram próximas a Santiago Nazar no último dia de sua vida. Então, é a história, né, desse cara chamado Santiago, que ele foi jurado de morte, né, ele vai morrer, e ele narra, né, o fatídico dia, né, ele narra ali toda a linha do tempo daquele dia, narrando, contando os fatos, e a gente vai entendendo, né, segundo aqui o narrador, como que chegou naquela situação, né, como que ele foi jurado de morte. Então tá aí um livraço do Gabriel Garcia Marques que eu tô muito afim de ler, muito mesmo, ok? Bom, terceiro livro é essa lindeza, essa edição de bolso de contos de fadas, clássicos da Zahar, e a gente sempre ouve falar muito bem dos clássicos da Zahar. Aqui em casa eu tenho a edição de O Morro dos Ventos Uivantes, a edição comentada, não é a de bolso, é aquela maior, que é a edição comentada, e é uma edição lindíssima, incrível. E eu sempre fiquei ali namorando o Rei Arthur, Contos de Fadas, e eu sempre dava preferência para outros livros e nunca comprava esses clássicos. E aí essa edição de bolso aqui, que ela é em capa dura, ela entrou na promoção e eu falei assim, vou comprar porque eu sou uma pessoa que ama contos de fadas. Eu cresci lendo contos de fadas e era algo que minha mãe sempre trazia aqui para casa. Então minha mãe, ela sempre comprava coleções pra gente. Tem até uma coleção assim que eu gostaria muito de ter e eu não tenho mais. Infelizmente, ela acabou se perdendo aí com o tempo, que é uma edição, é uma coleção, aliás, no País das Maravilhas, eu acho que é assim, se eu não me engano, e conta várias histórias. Então eu cresci lendo esses contos de fadas e eu não sabia que essa edição ela era tão bonita, porque as ilustrações desse livro são coloridas e eu não sabia disso. E eu tô doida pela versão normal, assim, do tamanho normal do livro. Eu vou, obviamente, né, eu vou passar essa de bolso para frente, mas eu quero a edição normal e eu não sei por que que eu não comprei isso antes, por que que isso aqui não fazia parte da minha coleção antes, e eu tô impressionada. Eu devorei esse livro, são contos curtos, contos clássicos, e diz o seguinte: este pequeno livro reúne todas as mais famosas histórias infantis de Grimm, Perrault e Andersen, entre outros, em suas versões originais, sem adaptações. Então nós temos Chapeuzinho Vermelho, Gato de Botas, A Bela e a Fera, O Pequeno Polegar, A Bela Adormecida, João e Maria, O Patinho Feio, João e o Pé de Feijão e outros clássicos.
São ao todo 20 contos de fadas, bruxas, princesas, encantamentos e finais felizes. E mais, inclui uma biografia dos autores e 90 pinturas e desenhos, muitos deles raros, de ilustradores célebres como Arthur Rackham, não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, Gustave Doré, não sei, e Walter Crane. Gente, eu tô chocada com a lindeza dessa edição de bolso, de contos de fada, da Zahar. É a coisa mais maravilhosa da face da terra. E eu quero a versão no tamanho normal, com certeza, e aí depois eu passo essa pra frente. E assim, leiam contos de fadas, é muito incrível. Então vamos lá, o outro livro que eu comprei é o Fazendo Meu Filme, o Lado B. Eu sou muito fã da Paula Pimenta e eu sou muito fã da série Fazendo Meu Filme, que é composta por 4 livros. E em 2019, a Paula Pimenta lançou Fazendo Meu Filme Lado B, que é a versão aos olhos do Leonardo, né, que é o namoradinho ali da Fanny, e é um casal muito fofo, que eu acho que, assim, é o tipo de história que serve tanto para adolescentes quanto adultos, e tá tudo bem, é uma coleção que eu gostei muito de ler e eu confesso que eu tô bem curiosa com esse livro. É um outro livro também que eu sempre adiei a compra, não sei, por algum motivo, vai saber. E aí eu tô aqui com a capa clássica, ele entrou em promoção na Prime Day e eu achei que seria muito interessante adquirir esse livro. E aí diz o seguinte: toda história tem pelo menos 2 lados. Vocês conhecem a versão da Fanny, mas alguém já parou para pensar na minha? Alguém sabe o que senti quando a vi se derretendo por aquele professorzinho de Araque? E a Vanessa? Se dependesse só de mim, aquelas páginas teriam sido bem diferentes. Porém, tenho que confessar, no fim das contas, até que gostei daquelas voltas todas. Foi emocionante. E só assim a Fanny pôde descobrir que nenhum filme é melhor do que a própria vida. Leonardo Santiago. Então tá aí, eu quero muito ler essa versão do lado B de Fazendo Meu Filme e depois eu comento o que eu achei sobre essa história. E leiam Paula Pimenta porque ela é sensacional. Esse livro aqui eu comprei uma semana, acho que foi na quinta ou na sexta-feira antes da Prime Day, mas eu coloquei ele aqui no bolo também, que é A Morte em Veneza, do Thomas Mann. A Amazon ela colocou todos os livros do Thomas Mann em promoção, e esse livro aqui ele saiu por R$30, eu nem acreditei, essa edição bonitona, de luxo, em capa dura, pela Companhia das Letras. E eu estava muito afim, ele é um livro mais fino em relação aos Buddenbrook, que é a edição que eu tenho. Ele tá bem aqui, que é a edição que eu tenho aqui em casa, e diz o seguinte: este volume reúne 2 novelas magistrais de Thomas Mann. A Morte em Veneza, de 1912, uma das narrativas mais notórias do século XX, traz a história do escritor Gustav, que viaja a Veneza para um período de repouso e lá se vê hipnotizado pela beleza do jovem polonês Tadzio, eu não sei se é assim que se fala, gente, a ponto de esse arrebatamento pôr em risco sua vida. Tonio Kruger, 1903, por sua vez, era um dos escritos de que Mann mais gostava. Novela da juventude, com muitos traços autobiográficos, também está centrada em um escritor e sua angústia da escolha entre a arte e a vida, um tema sempre caro ao autor e explorado com essência nessas 2 obras. Então tá aí essa edição bonitona de A Morte em Veneza e eu tô bem afim de ler também, ok? Um outro livro que eu comprei é O Segredo da Livraria de Paris. Eu já tinha ouvido falar muito bem desse livro e é um livro curto também, ele tem poucas páginas e diz o seguinte: Valerie
tinha 3 anos de idade quando foi levada de Paris para Londres durante a Segunda Guerra Mundial. Agora, aos 20 anos e sozinha no mundo, ela se candidata com um nome falso a uma vaga de emprego na livraria do avô, Vincent Dupont. Ele é seu único parente vivo e a única pessoa que sabe o que realmente aconteceu com seus pais biológicos. À medida que passa a conhecer melhor o ranzinza e reservado Dupont, Valerie vai puxando o fio da própria história. E aí, galera, assim, toda história que tem a ver com Segunda Guerra Mundial já me chama a atenção. Então, O Segredo da Livraria de Paris me chamou a atenção em primeiro momento por conta dessa história relacionada à Segunda Guerra. Eu já comentei aqui no canal que eu gosto muito de guerras mundiais, mas não de um jeito mórbido. Eu gosto muito de histórias de superação, pessoas que tentaram ali sobreviver, enfim, tudo isso relacionado a guerras mundiais eu gosto bastante e foi o motivo pelo qual eu comprei O Segredo da Livraria de Paris. Eu comprei também Ninguém Pode Saber, da Karen Slaughter. Eu já li um livro dela, se eu não me engano é A Boa Filha, eu vou colocar a capa aqui. Eu gostei muito, eu recebi a edição da Tag e eu gostei muito dessa autora e aí eu fiquei muito interessada também em ler esse livro. E tá dizendo aqui, ó, veio um adesivinho que em breve vai ter uma série na Netflix sobre essa história. Então diz o seguinte aqui na parte de trás do livro: e se a pessoa que você pensa conhecer também fosse uma completa desconhecida? Andrea acha que a mãe, uma fonoaudióloga bem-sucedida e amigável, tem a vida perfeita, enquanto ela própria vive de um subemprego, não sabe o que quer fazer no futuro e ainda mora com os pais. Porém, tudo muda quando a mãe, Laura, assassina friamente um terrorista que entrou atirando em um shopping. Ao vê-la cortando a garganta do rapaz com a habilidade digna de uma guerrilheira, Andrea se pergunta se há algo no passado da mãe que ela nunca revelou a ninguém. Porém, quanto mais investiga, mais vê que os segredos deveriam ter permanecido escondidos. E agora, com essas informações vindo à tona, o perigo que cerca a mãe e filha se torna cada vez mais real e está cada vez mais próximo. Então tá aí, mais um livro dessa autora que eu tô doida para ler. E assim que eu ler, eu venho comentar com vocês o que eu achei e em breve aí teremos uma série na Netflix. Eu gosto bastante dessa pegada de livro, sempre me prende e eu costumo ler esse tipo de história quando eu tô ali passando por uma ressaca literária, que eu tô cansada, não tô muito afim de ler, e aí quando eu pego um thriller, um suspense, aí acaba me prendendo de volta. Então, eu tenho um outro livro aqui, que é O Enigma do Quarto 622. Esse cara aqui, né, ele é famoso por escrever vários livros aí bem notórios. Então, tem um livro dele que eu vou colocar a capinha aqui, que eu esqueci o nome agora, que acabou virando série, e a série tá no Globoplay, que é um livro bem conceituado também. Eu li O Desaparecimento de Stephenie Meyer, acho Meyer, não sei se é assim que se fala, e eu lembro de ter gostado muito, e eu vi a galera comentando bastante sobre esse livro, que diz o seguinte: eram 6:30 da manhã, o Palace de Verbier estava mergulhado na escuridão. Do lado de fora, a noite ainda estava umbreu e nevava abundantemente. No 6º andar, a porta do elevador de serviço se abriu. Um funcionário do hotel surgiu com uma bandeja de café da manhã e dirigiu-se para o quarto 622. Chegando lá, notou que a porta estava entreaberta. A luz atravessava pela fresta. Anunciou sua presença, mas não obteve resposta. Tomou, por fim, a liberdade de entrar, supondo que a porta estivesse aberta para ele. O que viu arrancou-lhe um grito de pavor,
correu para avisar os colegas e chamar por socorro. À medida que a notícia se espalhou pelo Palace, as luzes se acenderam em todos os andares. Um cadáver jazia no carpete do quarto 622. Então tá aí mais um livro com essa pegada de policial, thriller, suspense que eu acho sensacional. E como eu gostei muito de O Desaparecimento de Stephenie Meyer, provavelmente eu vá gostar muito desse livro também. Então tá aí, comprei também em promoção relâmpago na Prime Day. E por último, e não menos importante, eu comprei Uma Dor Tão Doce, do David Nichols. Esse é um livro que foi bem engraçado, assim, eu queria muito ler esse livro, mas eu não queria ter ele físico aqui na minha casa, eu queria a versão em e-book, então eu ia comprar ele pelo Kindle. Só que esse livro, ele apareceu assim de uma forma bem louca por R$ 6,30. Sim, esse livro custou R$ 6,30. E eu falei assim, ele tá mais barato do que se eu for comprar ele pelo Kindle. Então eu acabei comprando a versão física mesmo, e foi aí o livro mais barato que eu comprei. Foi uma promoção que valeu bastante a pena aí da Prime Day. E eu já li, né, o Um Dia, do David Nichols, é um dos meus livros favoritos, eu gosto muito do filme também, e fiquei com vontade de ler Uma Dor Tão Doce, que diz o seguinte: nunca na vida eu havia estado mais preparado para me apaixonar, nem antes, nem depois daquela época. Eu queria mudar, queria que algo acontecesse, alguma aventura, e me apaixonar parecia mais possível do que, por exemplo, solucionar um assassinato. Se estivesse mais ocupado naquelas férias de verão, ou mais feliz em casa, talvez não tivesse pensado tanto nela. Mas não estava nem ocupado, nem feliz. Então, me apaixonei. Então fica aí esse livro aqui que parece ser um romance parece ser um romance fofo do David Nichols. Se for um livro tão bom quanto Um Dia, com certeza eu vou gostar. E eu gosto bastante da escrita do David Nichols e tô animada para ler esse livro que me surpreendeu pelo preço da Prime Day. Ele custou muito, 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 muito baratinho. Então é isso, pessoal. Essas foram as minhas compras na Prime Day. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não são edições de luxo, aquela coisa toda, mas são livros que já estavam na minha wishlist há bastante tempo. Eu vou deixar todos os links onde vocês podem encontrar esses livros aqui na descrição. Lembrando que se você comprar esses livros através do meu link da Amazon, você estará ajudando o canal de forma financeira, ok? Então é isso, um beijo para todo mundo, eu espero que vocês tenham gostado e até mais. Tchau!